Então, hoje nosso convidado vai ser o Bernardo Sampaio, colega nosso de muito tempo, um grande cara. E a gente vai falar um pouquinho sobre as alterações biomecânicas nas artrodeses lombares, né? Então, como é de praxe, a gente vai vou começar citando alguns dados epidemiológicos aí, né? Então, só para vocês terem uma ideia, teve um aumento da artrodese nos Estados Unidos, principalmente nos pacientes de 40 a 59 anos. Então, isso mostra que são pacientes novos, né? Um aumento de 388%. Tá? Então, mais uma vez, um aumento exponencial de cirurgia, né? Esse é um dado de 2006. No Reino Unido, é um dado mais fidedigno aí, porque ele estabelece as datas, né, de 2009 a 2013, você teve um aumento de número de cirurgia em 60% dos pacientes. Então, esses dados sobre a cirurgia nos mostram essas evoluções, né? Então, evoluções para o físio preocupantes, né? Mas aí vocês vão discutir a fundo aí. E na Suécia teve um trabalho em 2007, e esse dado eu achei bem interessante, que os pacientes ficaram com a mesma dor ou pioraram da dor em 25% dos casos, no pós-operatório. Então, o paciente tinha aquela dor, ela ficou igual ou pior em 25% dos casos. Um dado bastante significativo para nós da fisioterapia, né, Luiz? Acho que eu quero já deixar um pouco bem claro, né, o intuito da nossa live de hoje não é discutir se deve ser feito ou não a cirurgia, porque muitas vezes o paciente tem uma indicação, né, bastante evidente e necessária. O intuito mesmo é discutir o entorno da fisioterapia, as alterações que o procedimento cirúrgico causa. Se o procedimento cirúrgico era ou não necessário, isso é uma outra discussão, tá? A gente não quer ter um conflito, tanto com a área médica, que estão junto com a gente, né? Luiz e eu temos um contato bastante bom com vários médicos, então a gente não quer ter esse tipo de correlação. Só para complementar o dado desse trabalho também, depois de um ano do pós-operatório, um questionário de satisfação do paciente mostrava que 40% desses pacientes estavam insatisfeitos com a cirurgia, tá? Então, é outro dado muito importante. Então, com o passar de um ano, esse paciente não obteve uma melhora que ele gostaria. Então, um ponto que é importante a gente citar aqui é o que o paciente está esperando, tanto do tratamento médico quanto da fisioterapia. E eu acho que isso é importante, essa conversa franca com o paciente na sua avaliação e quando você está conversando sobre como que vai ser esse prognóstico dele, né? Sim, sim. Não. Acho que esse é a maior dificuldade eu vejo hoje com os meus pacientes, que muitas vezes fazem uma consulta médica antes e chegam para nós, né, da fisioterapia, e eles acabam chegando com bastante dúvida, e são algumas dúvidas que devem ser tiradas também com os médicos, e eu sempre pergunto isso: qual que é o seu objetivo final? O que você pretende fazer? O que você não faz hoje que você gostaria de fazer? Porque às vezes o cara tem uma ambição muito maior do que é possível realmente ou não. Então, acho que é a primeira pergunta que tem que ser feita pelo profissional da saúde. Não estou dizendo nem fisioterapeuta. O profissional da saúde tem que perguntar onde você quer chegar com essa cirurgia. Porque às vezes o cara também só quer operar o paciente. O paciente chega no consultório médico já falando em cirurgia, qual cirurgia, e isso também é algo preocupante, a meu ver. Exato. Então, assim, esse tema sobre alteração biomecânica, ele nasceu de uma pergunta que a gente teve na primeira live que nós fizemos. Deixa eu pegar o nome do físio aqui. Marcelo Costa mandou para a gente, falando que o resultado da cirurgia de um paciente dele estava muito ruim.
Então, com relação a esse questionamento sobre os resultados da artrodese, a gente pensou em falar um pouquinho das alterações e como é que esse paciente se comporta pós-cirurgicamente falando, né? Então, é uma das primeiras lives que o tema nasce através de uma pergunta aí de colegas nossos, né? E eu espero que seja uma tônica para a gente poder ter mais essa interatividade. Então, nessa live de hoje, aí o pessoal que está assistindo, eu peço, por favor, mande pergunta, fiquem à vontade, que nós estamos aqui justamente para dar esse feedback para vocês e tornar isso uma discussão mesmo, né? Isso, o maior intuito é esse, né? Assim, ninguém está acima da razão aqui, o intuito é uma troca de experiências, né? A FIS em Debate foi criada para uma troca de experiências nossas, né, Luiz e eu, e os convidados, e vocês que estão aí nos assistindo. Então, se tiverem pergunta, mandem que a gente vai tentar responder o máximo possível, tá? Então tá bom, deixa eu fazer a pergunta para o Bernardo então, para ele poder entrar, e aí a gente já começar a discutir propriamente o tema, né? Então, Bernardo, se você estiver ouvindo, minha pergunta vai como professor de liberação miofascial, tá? Então, se a gente pensar na face, em aponeurose, a gente sabe que a maior aponeurose do corpo é a tóraco-lombar, né? Então, está intimamente ligada a essas cirurgias. Queria saber de você o quanto dessa restrição facial vai fazer com que se perpetue os sintomas do paciente no pós-operatório, tanto no que diz respeito à falta de mobilidade articular, quanto o que diz respeito à cicatriz, né, da cirurgia. O quanto isso atrapalha a fáscia e o quanto a fáscia é responsável pelo sintoma se perpetuar, né, nesses pacientes. Beleza? Boa, Luiz. Então, deixo um abraço e o meu muito obrigado ao Bernardo por aceitar o nosso convite. E vou me despedindo de vocês. A gente se vê na próxima quinta. Aí na próxima quinta eu vou aparecer, né? Então, Vai aparecer. até a próxima. Então, até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Façam perguntas, vamos discutindo, tá bom? Bernardo, estou saindo, você entra em seguida, tá bom? Um abraço a todos. Abraço, Luiz. Obrigado. Pessoal, vamos só aguardar um minutinho. Tempo do Luiz sair, para o Bernardo já iniciar. E a gente já começa. Priscila, Cris. Um beijo, um abraço para vocês. Prazer tê-los aqui. O Bernardo está entrando, pessoal? Vamos ver se ele já... Aí, a minha imagem aparece, viu, Luiz? Opa, é do Luiz. O problema é o Luiz. É o Luiz, não tem jeito. Tudo bem, William? Tranquilo aí? Tudo bem, Bernardo? Tudo jóia. Queria que você se apresentasse, né? Eu já tive a felicidade de ouvir uma palestra sua lá no Osmar de Oliveira. E eu queria que você se apresentasse aí para a galera, que eu vou ser suspeito aqui, né? Não, nada demais, né? Olha o Luiz falando aí. Não, gente, ó, para mim é um prazer estar com vocês. Eu acho que o intuito do perfil aí, que é debater algumas questões de físio aí, poxa, isso é instigante demais, né? Então eu agradeço novamente o convite aí de vocês, sempre tentando levar cada vez mais o nível da fisioterapia com discussões pertinentes, né? Que isso que importa também, né? Que é legal. Bom, eu sou o Bernardo Sampaio, atualmente eu me mudei para Guarulhos, estou com minha vida profissional toda em Guarulhos, da parte clínica. Eu sou diretor clínico lá do ITC Vertebral de Guarulhos, né? Eu sou professor do curso de fisioterapia do ENIAC de Guarulhos, sou professor da pós-graduação do Instituto Imparare,
né, nos módulos de coluna, sou professor convidado da pós-graduação de fisioterapia musculoesquelética da Santa Casa de São Paulo e também da pós de infecções de coluna da Santa Casa de São Paulo. E estou aí na pegada aí há 12 anos, grande parte dessa... Tenho aprimoramento, o Luiz sabe também, tenho, além de toda a minha formação na musculoesquelética na Santa Casa, né, eu tenho um aprimoramento mesmo superior na Santa Casa também, o R2, fui o R2 de ombro na Santa Casa, então eu tenho um apego também pela articulação, não é à toa que eu gosto muito disso, né, se for de coluna, assim, que eu mais acabo focando um pouco mais, lógico, na coluna inteira, né, que eu acabei me especializando mais em coluna. Mas eu tenho aquele brilho nos olhos quando eu falo um pouco de cervical e começo a fazer toda a relação com o quadrante superior também, né? Que é muito legal. Ligado, né, Bernardo? Não tem jeito, né? A gente não adianta, por mais que você tenha uma especialização mais vasta em coluna, né? Não tem como a gente não acabar linkando com outras partes. E aí a gente começa, a gente que gosta, né, de físio, de biomecânica, você acaba viajando em outras partes, né? Que isso acaba, acho que é o que me encanta mais na profissão é isso. Você acaba, né? O que tem me encantado mais na profissão é descobrir cada vez mais o ser humano e o corpo, como que ele reage, né? Porque, aqui nem você está falando, a gente tem toda essa formação da biomecânica e como funciona, aí a gente acaba, lógico, acaba explorando mais, porque nem sempre é a biomecânica que vai resolver as coisas, né? A gente tem que saber, faz parte do nosso entendimento. Mas e o ser? Né? E o outro lado, aquela balança, né, do mecânico com o psicossocial, sempre esse equilíbrio. Isso é uma coisa que tem que ficar na nossa cabeça agora para a gente conseguir progredir. Né? Exatamente. Falando já entrando um pouco, né, na questão da biomecânica, nós saímos da graduação, né, você ainda como professor, né, e eu tenho aproximadamente 5 anos que saí da graduação. A gente sai muito, é biomecânica, biomecânica, biomecânica. É importante, é muito importante, né? Mas, assim, nós temos que ver esse outro lado, exatamente esse outro lado. Porque a gente fica tão fascinado, acho, pela biomecânica, a físio vem crescendo cada vez mais, e nós estamos esquecendo do principal, que é o ser, né? O que você acabou falando. E assim, a meu ver, não que um tem que vir na frente do outro, mas os dois têm que trabalhar lado a lado, né? Eu acho que é o principal. Tudo gira em torno do equilíbrio. Exato. Não tem como a gente ir para um lado só, né? E é muito louco. O corpo humano desafia a gente a cada dia. E aí, esse tema de hoje, cara, é um tema desafiador, né? Até porque ainda, mesmo na literatura, é um tema controverso, né? Sim. Que vai muito também, esse lado psicossocial que a gente fala, a gente não pode esquecer disso no pós-operatório desses pacientes. Sim. Né? Tem trabalho, tem clinical trial interessante mostrando um trabalho de terapia cognitiva funcional no pós-operatório das fusões vertebrais, que o resultado ele é superior. Né? Quando fez um protocolo que comparou só com orientação básica e orientação voltada ao programa cognitivo funcional. Então, assim, você trabalhando na parte cognitiva do paciente, ele já teve uma melhora em relação a outro tipo de intervenção, vamos falar assim, mais tradicional. Né? Sim. Poxa, então vamos buscar. Também é na cirurgia, é no pós-cirúrgico também, não é, né? Não é invenção, né? E eu acho que essa interação, né, com o paciente, isso já deveria ser feito de um manejo precoce, né? Isso num pré-operatório. Eu acho que acaba facilitando muito mais o pós-operatório, o paciente já saber quais serão as alterações que vão apresentar no corpo dele, porque o paciente, 99% das vezes, o paciente já chega com, assim, praticamente depressivo, porque minha dor piorou, porque ele não entende que ele passou por um procedimento gigantesco, um procedimento muito invasivo, e ele chega para a gente na clínica, às vezes nós vamos na casa do paciente, o paciente chega assim, sem orientação, não só da parte médica, os médicos muitas vezes orientam ele o que pode e o que não pode fazer, mas esse paciente fica perdido em realmente o quão ele vai melhorar e quanto tempo. A primeira pergunta acho que já é, quanto tempo eu vou melhorar? Então, acho que faz total link com o que você falou, né? Eu acho que a gente já pode estar falando já de educação, porque vai entrando um pouco na pergunta que o Luiz fez, a gente consegue ir entrando um pouquinho. Porque não tem como a gente não falar hoje em dia disso,
perante ao que a gente acaba vendo clinicamente e é o que mais tem se estudado, principalmente em coluna. Os porquês, né? As dores inespecíficas, né? As fusões, as cirurgias que às vezes o resultado médio e longo prazo é igual ou pior que o tratamento convencional, que o usual care, né? Que eles falam. Sim. Então, assim, a educação, muita gente confunde a educação com orientação. Esse trial que eu estou te falando é exatamente isso. São as orientações versus realmente a educação do paciente, né? A educação do paciente não é você orientar o que ele pode, o que ele não pode fazer, né? Na minha concepção, aí eu vou dar uma opinião pessoal junto com o que a gente tem na literatura. Você tem que informar, vamos falar do caso específico das cirurgias, né? Cara, eu tenho que informar para o paciente de uma forma que eu não assuste ele, porque ele acha que ele, primeiro, o paciente acha que ele botou uma placa em parafuso lá, que a qualquer momento pode desgrudar e a coluna dele vai ficar instável. Então, tem até um outro trabalho, um comentário clínico na JOSPT, que eu acho que é de 2018, se não me engano, que é bem legal, que chama Words Matter, né? Então, por exemplo, as palavras importam. Então, assim, ele dá uma lista de palavras que você quer uma sugestão do que você pode trabalhar com o seu paciente para não criar mais o efeito nocebo, não criar mais essa expectativa negativa do paciente, porque isso é um fator de pior prognóstico e é uma barreira para o tratamento. Então, esse é um grande desafio. A gente fala assim, a gente comenta, parece que é uma coisa super simples, né? Que a gente vai conseguir falar com qualquer um, como se estivesse numa conversa de bar, assim, faz isso que já é. Não é. Né? Não é. Quem trabalha com esse tipo de paciente sabe que em qualquer momento pode ser um gatilho, ele tem uma neurotagzinha lá que vai mandar ele de volta para o medo dele. Né? Então, assim, essa educação é diferente de orientação. Esse é um ponto principal que eu gostaria de deixar aqui, ó, fixado aí, né? Porque a gente precisa trabalhar com a educação desse paciente. O que vai acontecer, o que pode acontecer, né? E que não é, por exemplo, que não é o fim do mundo. Né? E se ele está passando por isso, porque tem que passar, enfim. É outra forma de abordar esse paciente. E o pós-cirúrgico também. Aí a gente começa a entrar um pouco específico no que a gente tem para falar hoje aqui. O pós-cirúrgico, muitos pacientes, que nem você fala, poxa, ele está com mais dor. Cara, ele vai ter uma dor do corte. É comum isso, né? Isso é algo extremamente esperado. Eu vejo na minha avaliação, eu faço a minha avaliação, eu vejo que o paciente tem uma dor, uma escala analógica alta, assim, não ótimo, mas é muito normal para que nós sabemos do quão invasivo é esse procedimento. Só que o paciente, já linkando com o que você falou de gatilho, o paciente acha que ele vai entrar no centro cirúrgico, vai colocar uma placa e um parafuso, vai fixar e a dor dele vai sair. A dor dele, ele acha que é uma dor que vai ser uma dor de um corte no procedimento básico. E o gatilho continua lá. Ele fazer uma flexão vai continuar sendo ruim porque o gatilho não foi retirado, né? O que eu vejo é assim, esse é legal esse ponto que você tocou, porque às vezes a gente vê o paciente, infelizmente eu já recebi paciente que fez uma artrodese somente por uma degeneração discal. Entendeu? A gente sabe do prognóstico disso quando a gente compara com o tratamento conservador, né? Mas o cara, a ideia de dor desses pacientes é um pouquinho complicado, porque eles entendem só como uma coisa mecânica. Então, por exemplo, se eu colocar aquela placa, aquele parafuso, acabou o problema. Eu vou arrumar, né? Eu vou apertar a porquinha ali e vou arrumar a maçaneta da porta. Então, é muito essa relação biomecânica no paciente, é claro, é muito mais fácil dele enxergar, né? Por isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente vai fazer essas relações, para a gente não ativar outras coisas no paciente que podem ser fatores de piora de prognóstico, né? Sim. Então, assim, aí o cara não entende. Aí ele começa a entrar num processo meio que se fosse uma neura, né? De que não vai melhorar e tal. Isso é ruim. A gente sabe que aquelas primeiras 4 semanas, né, são cruciais. Os primeiros 15 dias, assim, é ruim para o paciente, né? E é aí que a gente tem que entrar com muita orientação, né? Para ele conseguir progredir. Então, essa diferença também, nós físicos, a gente tem que identificar, né? Existem questionários que a gente pode trabalhar, por exemplo, tampa. Eu tenho Fear Avoidance, Beliefs, né? Então, tem alguns questionários que a gente consegue entender um pouquinho esse paciente
para a gente até guiar a nossa linha de pensamento, nossa linha de raciocínio clínico, né? Porque os caras não conseguem identificar essa questão da dor. É muito mais fácil você enxergar essa parte mecânica, né? Só que o que está envolvido, o que está envolvido antes? Como é que era esse cara antes da cirurgia, né? Eu tive Quase casos de, não sabe, né? né? Eu já tive casos de paciente onde a gente conversei com a família, aonde era uma paciente com história de, como é que fala o nome da uma patologia psiquiátrica, estava com ela na cabeça aqui, cara. A esquizofrenia, caso histórico de esquizofrenia, estava apresentando comportamento estranho, conversei com a família, não consegui ser tão efetivo, né? Um primeiro colega não quis operar, até que achou alguém que quisesse operar, e a paciente ficou muito pior, né? Eu perdi o contato com essa paciente, não conseguia mais o follow-up, né? Até, assim, esse pré é super importante, né? Eu converso com vários colegas desse pré, né? Dos colegas cirurgiões sobre esse pré, o quanto é importante, né? E legal, assim, existe um consenso bacana, né? Que, assim, a gente opera quem realmente precisa, principalmente nos casos de hernia de disco. Então, assim, tenho conversado com alguns profissionais que já têm essa mentalidade pensando no prognóstico lá na frente, ou seja, tratamento sempre centrado no paciente. Não é técnica, nada, é centrado no paciente, né? Exato, exato. Bernardo, Então, vamos lá. voltar um pouquinho, que senão a gente vai se perdendo aqui, você viu? É muito Eu muito falo pra louco. caramba, né, meu? Então, A gente acaba indo já para uma... Enfim, vamos voltar lá na pergunta do Luiz, falando de restrição facial. A gente sabe que cicatriz é uma das restrições maiores que eu vou ter no pós-operatório, devido à abordagem que é feita e acaba gerando uma restrição facial. E na maior em si, né? Porque geralmente eu pego, geralmente pensando em lombar alta, né? L4, L5 ali, meu avô tá mexendo em fáscia. O que você tem de experiência? Você que é um cara que estuda muito, vê muito artigo em si, o que você tem de experiência aí com a correlação da fáscia com o pós-operatório e pensando em biomecânica, em alteração? A fáscia, assim, eu sou suspeito para falar de fáscia. A força, a tensão que ela tem e ela exige do corpo é absurda. Eu pensando em uma fáscia lombar tensa ou restrita por mobilidade, a gente vai estar falando em mudança de plano e eixo em si, porque eu tenho fixado ali vértebras, e aí minha fáscia não consegue também flexibilizar, porque eu tenho uma fixação. O que você tem de experiência aí? A gente tem que partir sempre, quando a gente vai falar um pouco mais de face, principalmente nessa parte pós-cirúrgica, é super difícil a gente mensurar, né, meu? Então ele acaba sendo uma coisa muito mais clínica, né? E a gente tem que pensar um pouquinho na plausibilidade biológica disso, né? Então, assim, cara, a plausibilidade é exatamente o que você falou. Vai ter uma restrição, mexeu. Eu tenho um colega cirurgião que ele falou, bicho, seguinte, cara, a partir do momento que você corta, nunca vai ser igual a volta. Vai cicatrizar e tal, nunca vai ser igual, né? Então, a gente pode pensar, iniciar o raciocínio a partir disso, né? A gente tem um tecido que vai ter um processo cicatricial, assim como o músculo, né? Que é cortado, tá? A pele também, da mesma forma. E a gente sabe que esse processo cicatricial pode gerar restrições, né? Influenciaria no movimento. Aí a gente começa a pensar um pouquinho na face, falou da face tóraco-lombar. Cara, a gente tem as linhas de tensão que são cruzadas, né? O grande dorsal, o glúteo máximo ali. A gente fala o Vleming, né? Aquele pessoal que estuda sacroiliac que trabalha muito com isso, né? Então, assim, você tem essas alterações. Então, a gente já parte do princípio que alterou esse tecido, cara, ele pode influenciar. A gente conseguir trabalhar a mobilidade desse tecido pode favorecer a biomecânica, vamos falar assim, do movimento, né? Agora, a gente está falando de uma coisa pré também. Então, você fixou uma vértebra, né? Aquele movimento já vai ser, teoricamente, compensado em cima e embaixo, né? Então, a área da restrição cicatricial, inicialmente, de uma maneira geral, inicialmente, a importância é maior para a gente conseguir fazer um trabalho para futuramente essa mobilidade ser restaurada. Assim como um corte de pele,
né? A gente não faz a mobilização das cicatrizes quando tem, sei lá, um LCA, sei lá, ou mesmo da artrodese via aberta lá mesmo, não tem como, é grandão, corte, faz a Sim. liberação. A gente tem que entender que existem camadas mais profundas, como a face, por exemplo, que recobre o músculo, e essa limitação, ela tende a ocorrer, né? Mas se restringir só a isso, eu acho um pouquinho complicado. Eu acho que isso é um dos fatores, principalmente no ponto inicial, né? Aí a gente começa a entrar na parte da biomecânica, que é onde a gente tem um buraco mais embaixo aí para a gente ver realmente o que ela tem de influência. Bom, o que é comum aparecer nesses pacientes com artrodese lombar? Às vezes dor na transição tóraco-lombar, dor na região lombar baixa, tem sobra uma dor residual nesses pacientes na região da transição da lombosacra, né? Sim. Às vezes uma dor pontual na região da IPS, na espinha ilíaca posterior superior, tá? Comum pra caramba dor lateral no quadril, né? Muitas vezes confundido com com as bursites, as tendinopatias glúteas, né? E aí tem até, você sabe que eu estava procurando isso outro dia também, que eu estava discutindo com outra pessoa, tem pouca coisa, falando quase nada, assim, tem de trabalho meio fraco, assim, mas, cara, clinicamente, eu sempre avalio força de quadril desses pacientes de artrodese. Sempre eu tenho uma perda grande, né? Pensando em um pensamento, né, eu já vou ter um déficit, né, já anterior, prévio à cirurgia, pensando em um pensamento e atingindo o membro inferior, então já acabo tendo já um déficit muito grande dependendo do segmento afetado, né? Pensando lá em dermátomos, né? Eu posso ter Isso. inibição de quadríceps, por exemplo, que vai afetar exatamente a força muscular desse paciente, né? Sim, e aí a gente não sabe o que se veio. Então, aí o grande problema, né, que é assim, para comprovar, né, que a gente não sabe se isso aí veio, que nem você está falando, previamente, ou se isso ele meio que piorou no pós-cirúrgico. Bom, a gente não sabe o que veio primeiro, se é o ovo ou se é a galinha. Bom, tá ali presente. Então é uma alteração comum de acontecer. Cara, aí a gente vai pensar um pouco na biomecânica. Beleza, olha, fixou ali, vamos pegar o que você fez, fixou 3 níveis, né? Lombar baixa ali. 3, 4, 5 S1 ali, né? Cara, a parte de cima vai ter que compensar esse movimento e a parte de baixo também. Então você vai, teoricamente, você vai exigir uma demanda maior da musculatura de quadril também. Sim. Então faz total sentido a gente trabalhar toda essa região. E às vezes o paciente acaba entrando por proteção, entrando num padrão de flexo de quadril. Né? Até mesmo pela retificação lombar que é gerado muitas vezes. Sim, sim. Né? E entrando já nisso, né? O Gabriel Físio, né? Um amigo meu, um abraço pro Gabriel. Ele acabou linkando, né, o artigo citado pelo Luiz e acabou perguntando se o grau de insatisfação do paciente é devido ao tratamento exclusivo do sintoma e não da causa. Eu particularmente, né, isso também um dado meu, dos meus atendimentos, pensando na fisioterapia, né, eu tento, por mais que eu tenha um paciente pós-operatório ou não, eu sempre penso em deixar do paciente o mais funcional possível. O que causou aquilo é importante, porque muitas vezes está na prática de vida diária dele. Então, eu preciso tentar corrigir e melhorar a função e biomecânica desse paciente no gesto, que não é só gesto esportivo, porque todo mundo acha que gesto é gesto esportivo. E não, o cara que trabalha braçal e tem um gesto, a biomecânica do gesto do trabalho dele. Então, assim, eu mesmo vou pensar em trabalhar função e causa. Não vou pensar nem tanto na cirurgia em si, por que foi resolvido ser feito. Eu vou pensar no paciente naquele momento. Já que fez, vamos tentar deixar ele o mais funcional possível. Sim, não, exatamente. Todo paciente, a gente tem que pensar a primeira coisa, é o que você está falando. Otimização funcional, cara. Né? Independente do que a gente vai conseguir mudar ou não na biomecânica. Até porque a gente não vai conseguir mudar muita coisa. A biomecânica tem... né? Entendeu? A biomecânica é assim,
A gente tem que ter, porque a gente entende o movimento. Você entendeu? Só que assim, a gente sabe que aquele movimento tem que acontecer. Muitas vezes, eu tenho que expor gradualmente esse paciente ao movimento, né? Eu não preciso trabalhar... Aí volto para aquele ponto que a gente iniciou nossa conversa. Eu não preciso trabalhar com esse paciente falando que essa biomecânica vai estar diferente, eu vou ter que mudar essa biomecânica. Não, né? Eu não vou trabalhar segmentar com esse paciente. Eu tenho que trabalhar funcionalmente com esse paciente, né? Que nem você está falando. Então, eu tenho que entender, por exemplo, eu estou vendo que ele não está fazendo, que a flexão de tronco dele está acontecendo só na torácica ou ele está usando só o quadril ali. Cara, ele está com medo de fletir essa lombar, por exemplo. Isso é um sinal clássico, né, do paciente que ele está evitando o movimento, né? Como que eu vou chegar nisso? Como que eu vou fazer com que ele tenha essa função, né? Porque você concorda comigo? A partir do momento que ele fez a cirurgia, cara, depois do tempo natural de cicatrização, de todo o processo de recuperação do corpo, ele tem que fletir esse corpo para frente. Ele não vai ficar preso. Exato. Né? Então, eu vou pensar em tudo isso. E aí, se eu conseguir preparar ele nessa parte básica, nesse pós-cirúrgico, dessas liberações miofasciais, para tentar essa mobilidade facial, tudo, beleza. Essa parte eu já preparei. Agora, o restante, eu tenho que, aos poucos, introduzir esse movimento nele, para daí sim eu pensar em chegar na função. E aí chama atenção para uma outra coisa. Às vezes a gente fica muito preso à dor do paciente. Eu quero reduzir a escala visual analógica de dor desse paciente. Cara, vou te dizer uma coisa. Tem muito paciente que ele faz a cirurgia porque ele fala que ele está com 11 de dor, né? Sim. E aí ele faz a cirurgia porque ele vai persistir, uma dorzinha vai ficar... Se a gente for pegar em escala, vai ser 2. Né? Só que é um 2 que ele voltou a surfar, voltou a jogar futebol, voltou a fazer tudo. Exatamente. Bola para frente. Então a gente não vai... Esse é um ponto importante. A gente não fica pensando em melhorar a dor do paciente. Eu penso em função. A dor é uma consequência. Né? E aí eu tenho que tentar equilibrar um pouco isso. É claro que a gente está falando de físio para físio aqui, né? Às vezes, se tiver algum paciente, ouvindo, né? Essa parte... Eu estou me atendo um pouco mais à parte técnica, né? Sim, mas, então, assim, é uma coisa que a gente tem que... É um desafio, né? Se tiver algum paciente ouvindo, né? Que eu acho que tem um até que fez a pergunta, eu já vou te repassar. Mas, assim, para os físios e os profissionais que estão assistindo, né? Às vezes o pessoal da faculdade, eu acho que a gente tem que pensar, não diria pilar, mas eu diria assim, educar e informar. Eu preciso educar esse meu paciente para, após isso, eu poder informar o que ele deve e como ele deve fazer, porque ele já está educado. Eu acho que esse é um das diretrizes, porque senão vem gatilho e vem trauma, né, com o paciente, né? Porque o paciente já vai falar, eu não posso, agora eu não posso porque eu estou operado. Não é bem assim, né? É modificar, calma, é a vida que segue, né? Vamos devagar. Exato. Deixa eu te repassar uma pergunta do Alessandro Lopes. Ele perguntou, você até chegou a falar sobre no Instagram. Ele tem dor, um PO de 2018, de artrodese que irradia para membro inferior esquerdo. Sem nada e nem exame de imagem, não tem nenhum agravante nos exames de imagem. Você chegou até a falar, vou comentar. Então, acho que o Alessandro deve estar aí como paciente, né? Vamos falar um pouquinho sobre o caso dele. Tá. É muito engraçado, né? Às vezes a gente tem Como é que eu... Calma, deixa eu raciocinar aqui para não falar besteira para o paciente, né? Mas olha que engraçado. Ele está partindo daquele princípio que a gente falou no começo. Somente da parte do modelo biomecânico, só da parte biomédica, assim, né? Que é um modelo, na verdade, foi um modelo de ensino de muitos nós, que ainda é, né? Mas se a gente pensar somente em estrutura, cara, às vezes o que a gente vai tentar fazer para esse paciente não vai funcionar, né? Não posso pelo amor de Deus, eu não posso falar para por exemplo, foi errado sua cirurgia, não é isso, cara, né? Imagina. Mas é que existem fatores, será que existia realmente o pensamento que estava levando esses sintomas? Ou será que está sendo uma dor referida? Né? Porque a gente sabe, às vezes eu tenho dor que vai para o glúteo, para a coxa, que não tem nada a ver, que não é de um pensamento de uma hérnia, por exemplo. Né? Quanta gente tem hérnia, protrusão e não tem dor. Então, assim, essa relação ela não... Medular em exame de imagem tá ali praticamente todo bloqueado e o cara não tem exatamente nada de radiação. E aí acabo
para que ele possa entender também um pouco, né? Eu não necessariamente preciso ter um pensamento para que eu tenha um problema neural. Às vezes eu tenho uma hiperativação, pensando a nível muscular, às vezes é um cara um pouco mais tenso, ou pratica alguma atividade que exige muito de membro inferior. Eu posso ter um pensamento neural por uma hiperativação muscular. Não, eu posso ter uma sensação que ela persistente de dor. Vamos lembrar que a dor é uma sensação, né? Sim. Então ele pode persistir, né? Existe como a gente trabalhar isso, né? Não é uma coisa para se desesperar, mas às vezes, porque eu vejo que talvez seja, não sei, estou botando palavras na sua boca, tá, Alessandro, né? Do Alessandro. Estou botando palavras na sua boca, Alessandro, mas talvez seja uma percepção errônea que você fez a cirurgia e por isso você tem que zerar de sintoma, nunca mais sentir nada. A gente sabe que não é assim, às vezes um sintoma pode acontecer, e às vezes até é um sintoma que você está sentindo referido na perna, às vezes na coxa, que faz parte da fixação dos segmentos que você fez. Né? O corpo está se adaptando a isso. Então, para esses casos, a gente sempre trabalha com a adaptação. Eu não sei se ele fez um processo de reabilitação depois, como que foi esse processo, se ele não fez. Também tem isso, né? Às vezes é recomendado o paciente não faz. Então, a gente tem que trabalhar um pouco isso, entender o caso de cada paciente. É super importante pós a cirurgia, né? Aí eu volto a falar, não é porque fixou que, tipo, beleza, coloquei uma pecinha em cima da outra e tá tudo certo. Tem muito mais coisa envolvida e legal para trabalhar, para ensinar, para trabalhar com esse paciente, fazer ele movimentar novamente, né? O movimento, na grande maioria dos casos, quando a gente consegue estimular e realizar uma otimização funcional bacana, essas dores residuais, esse produto residual, ele passa. Ou essa percepção ela fica totalmente diferente, que não atrapalha em nada na funcionalidade, né? Não sei se eu consegui te ajudar, Alessandro, mas é de uma maneira geral que você me falou, é mais ou menos nessa linha que a gente pensa para tentar te ajudar. Sim. E eu acabo linkando a pergunta do Alessandro com a pergunta da Fabiana Ribeiro, que ela perguntou sobre as alterações de mobilidade pós-fixação de uma outra parte da coluna, né? Isso vai existir naqueles primeiras 4 semanas que a gente falou que é o início no pós-operatório, que é a parte mais crítica, né? Porque vai existir uma hipomobilidade ainda muito por inibição e por dor, né? O paciente vai ainda estar hipomóvel, pensando em nível superior e inferior, devido ao procedimento cirúrgico. Mas eu pensando em médio e longo prazo, de 4 semanas para frente, nós, como fisioterapeutas, temos que começar a dar mobilidade e, além disso, ensiná-lo a tentar a coluna de uma maneira correta, porque ele vai precisar compensar a mais os movimentos, né? Sim, isso é uma coisa que a gente sabe que naturalmente vai acontecer pela alteração, aí sim, da biomecânica mesmo realizada na fixação, né? Então a gente vai ter que lidar com isso mesmo, né? Isso aí acontece, natural. Sim. Então tá chegando umas... Eu vi que o Alexandre falou aí que é importante o paciente procurar a informação certa também, que, puta, isso é legal. A gente está numa nuvem aí gigante de informação, que tem de tudo, correta, incorreta, absurda, né? É legal, sim. Bacana. A Fabiana Ribeiro, ela até, acho que está linkando com o caso do Alessandro, se não poderia ser uma facilitação medular consequente da alteração biomecânica que levou esse paciente a fazer a cirurgia. E mesmo que tenha resolvido essa questão biomecânica, a facilitação medular. Sim. A gente tem duas vias principais. Pode, né? A via direta medular e a via direta lá no sistema nervoso central. Sim. Né? Então, pode acontecer sim. Né? Quando a gente está falando de sistema nervoso periférico, pode ter uma sensibilização do sistema nervoso periférico. Né? Isso aí não, que são a parte dos nervos, né? Que vai para braço, que vai para perna. Né? Então, isso a gente sabe que pode acontecer. Né? Tem até um nome para isso aí, um pouco da mecânica aí, quando a gente tem... Que acontece, por exemplo, muito assim na leitura do carpo, né? Que é o double crush, né? Que você tem a resposta lá longe, né? Só que tá mais centralizada, né? São duas vias. É difícil a gente falar de um caso sem acabar avaliando, né, o paciente. A gente está colocando hipóteses, né?
Então, não é que seja um machismo, mas é um quadro que, assim, são muitas variáveis, né? A gente tem a central e a periférica. Nesse meio tem mais um monte de coisa que pode estar acontecendo. Acho Sim, que esse que é o sim, mais sim. difícil, né? Então. Falando um pouquinho pensando na biomecânica, mas eu gosto bastante de terapia manual, né? Assim, é algo que me encanta um pouco. Pensando em terapia manual, o que que você pensa, o que que você pesquisa sobre terapia manual no pós-operatório e o que você tem de retorno em mecânica, em mobilidade, num Sim. pós-mobilizar? Cara, eu sou suspeito a falar de terapia manual também, porque a minha formação foi tudo na terapia manual, né? Os três Entendo. M's, né? Maitland, Mulligan e Mackenzie, né, cara? Tudo, né? Pois Então, é. assim, desde a época de faculdade, lá 2007, 2008, assim, né? Então, assim, cara, eu gosto muito de fisio manual e a gente sabe que os efeitos da fisioterapia manual é muito legal, porque a gente tem os efeitos neurofisiológicos, né? Então, por exemplo, para esses pacientes com dor lombar, vestígio de dor lombar, restrição de movimento, eu trabalho sim as manipulações torácicas, tá? Para trabalhar, para entrar com um start para iniciar o movimento desses pacientes. Então, eu uso isso, né? Eu trabalho com as mobilizações de quadril, ou seja, eu utilizo, né, dos efeitos fisiológicos, neurofisiológicos da terapia manual para iniciar um trabalho de progressão funcional com esses pacientes, e é bem legal, né? Então, quando existe realmente essas restrições que estão presentes, perda de mobilidade de quadril, né, por exemplo, cara, utilizar as mobilizações de Mulligan para perda de mobilidade de quadril vão super bem, né? E aí, até, querendo ou não, até por definição, né, se a gente pega a definição desde 2004 lá da iFont, que é a fisioterapia manual, ela tem a prescrição de exercícios terapêuticos, Sim. né? Então, e a gente vê que realmente, para eu progredir com exercício terapêutico, eu utilizo a fisioterapia manual como um start, né? Então eu consigo até ter um efeito de modificação de sintomas que é válido para o paciente, né? Um efeito de modificação de sintomas ele pode até encorajar o paciente, né? Eu posso trabalhar com isso? Posso. É super legal. Então eu acho super válido trabalhar com as mobilizações desse paciente, né? Pensando nos efeitos de melhora de mobilidade, melhora de dor, para pensar numa progressão funcional, né? Eu gosto Sim. sempre de alertar meus alunos que também, quando eu sou, uma das matérias que eu dou aula é recursos manuais, né? Então eu dou aula de fisioterapia manual também, né? Então o que eu gosto de alertar os meus alunos é que, cara, é a importância desse efeito, para a gente não ficar pensando só naquela parte mecânica. Ah, eu manipulei, tem que manipular aquela vértebra ali. Não, né? Então, o Sim. efeito que eu posso gerar de relaxamento no meu paciente, ele pode ser muito benéfico para me auxiliar a realizar, por exemplo, auxiliar o paciente a realizar o movimento depois. Então, realizar a terapia manual pré-exercício, fundamental, com o objetivo de ganho de mobilidade e relaxamento, e aí, consequentemente, alívio de sintoma. Exatamente o que eu ia acabar linkando já essa parte tem muita coisa sobre lombar em cinesioterapia, né? Ah, é cinésio, e eu acho que assim, óbvio, né? É importantíssima a cinesioterapia, já temos N artigos aqui, eu vou ficar até amanhã falando, artigo que prova que cinesioterapia vai bem com pacientes com dor lombar, não estou falando nem de artrodese, já com dor lombar, mas a importância da mobilização. Eu fiz Mulligan, eu não tenho Maitland. Maitland é muito utilizado, né, em lombar, né? Não só em lombar, mas em lombar. Quem tem Maitland usa muito. Eu tenho Mulligan, então eu acabo usando a técnica que eu tenho mais facilidade e sei o conceito. Eu gosto do Mulligan exatamente por quê? Por mobilizar com o movimento, já facilitando a mecânica e já muitas vezes já pensando em uma atividade resistida, pensando numa cinesioterapia, e aí eu consigo acabo linkando isso com o fortalecimento. Eu preciso, o cara tá com uma hiperativação muscular, quadrado lombar, geralmente já só ele tá tudo espasmado. Eu preciso aliviar e eu não preciso, senão eu acabo, ao invés de aliviar,
eu acabo hiperativando com mais exercício. É importante o exercício? É muito importante. Só que também acho que o fisioterapeuta tem que ver e tem que tocar mais no paciente, tem que aliviar, liberar um pouco mais, soltar a cicatriz, e aí sim eu posso pensar num exercício cinesioterapêutico, que aí eu vou pensar em função, porque eu já ganhei mobilidade, porque muitas vezes a mobilidade, hoje eu estava conversando com o Alex, o fisioterapeuta que trabalha comigo, e a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Mas estava falando de um LCA rígido, liberou quadríceps e aliviou fáscia, ganhou mobilidade. Então, às vezes, a gente só pensa na cicatriz lá no joelho e não pensa na cicatriz e na liberação, não só miofacial, mas muscular também, do paciente em pós-cirúrgico de qualquer outra parte do corpo. Para depois, sim, eu trabalhar com a cinesioterapia. Eu acho que esse que é o... Tem que ser Trabalhando todo, né? Tem que Trabalhando trabalhar todo. tudo. Porque senão eu trabalho só uma coisa. Ah, porque cinesioterapia é bom, eu vou fazer cinesioterapia. Sim, mas não é só isso. Foi o que você falou lá no começo, né? Aham. Então, cara, e você tocou, na verdade, em dois pontos importantes. Eu queria comentar pelo menos um, que é, você falou, poxa, o fortalecimento, né? Cara, será que a gente está fortalecendo em excesso? Porque isso, na verdade, a gente acaba pecando um pouco. Às vezes o paciente precisa de uma ativação e não entrar num trabalho de fortalecimento. Consegue? Querendo ou não, um faz parte do outro, mas olha, Sim, são tempos diferentes. Então, por exemplo, você pega muitos pacientes de dor com dor lombar crônica, ou mesmo pós-cirúrgico, mesmo pós-artrodese, tem muito, né? sim. Cara, você olha, por exemplo, o paravertebral desses caras, tem duas hastes ali, né? O É. negócio faz um vale entre os dois. Cara, E então aí eu se fortaleço mais, né? eu Eu vou vou ficar bombando aquele cara de prancha e tal, porque o core tem que funcionar. Mas e aí, o conceito do core para esses pacientes? Cara, espera um pouco. Vamos devagar, né? O core não é tudo, né? A gente Exato. já sabe disso, né? O conceito do cilindro rígido lá de Punjab, lá de década de 80 para 90, né? Que o conceito principal era, não, ativa o core porque é o cisalhamento das estruturas que faz o gerador. Cara, essa fórmula mágica aí não funcionou até hoje, meu. Né? Então, assim, é legal a gente pensar nesse conceito de ativação, pensar nessa integração do corpo, como que ele vai ser, como que vai ser ativado, como que eu vou otimizar isso aí, otimizar para o paciente, entendeu? Então eu vi que o Luiz falou que ativação aqui, eu vejo que está passando algumas coisas, não sei se está acompanhando, eu não consigo, cara, eu me perco, eu não consigo fazer duas Também coisas ao muita mesmo tempo. coisa. Eu e o Luiz, a gente apanha um absurdo. Porque é muita coisa e a gente às vezes acaba se perdendo, mas a gente está É, eu tentando. vejo, eu vejo algumas coisas passando, assim, mas é legal, show. Né? Quanto mais perguntas tiver, melhor. Então, olha só, esse é um conceito, um ponto que você tocou que eu queria chamar a atenção e queria levantar essa dúvida, sabe? Porque às vezes a gente pensa muito só, não, eu tenho que fortalecer para gerar uma estabilidade. Cara, será que é estabilidade mesmo que ele está precisando? Ou será que realmente eu trabalhar um contexto ali de uma ativação muscular, fazer com que essa musculatura funcione de uma forma diferente? Ou com que o comando que ele está dando para essa galera aí seja diferente? Faça valer. Entendeu? Olha que paradigma. É legal, meu, é super legal. Porque você vai ver que tem paciente mais jovem, meu, se ele está muito nessa, acaba entrando muito mais na parte de uma ativação nesse pós-cirúrgico, né, muscular ali. Às vezes ele quer parte de uma utilização para o gesto esportivo, por exemplo, né? Então acontece, né? Centrar em cada paciente, é bem bacana. É, mais difícil. O Luiz mandou aqui é, sobre o trabalho de co-contração na estabilização dinâmica. Sim, Eu então acho é isso que a gente estava falando, dessa ativação, essa contração, né? Então, às vezes, você vê, esses pacientes, eu mencionei da sacroiliaca, né? Então, quando o cara tem realmente comprovado lá que era sacroiliaca, tem aquele estresse naquela palpação bem sim. presente, né? Você tem os testes de Gaussian lá, né? Positivo. Tem um clusterzinho que é mais ou menos ali que serve para sacroiliaca. E aí esse trabalho de co-contração e de trabalhar essas linhas de tensão que cruzam essa região lombosacra é super válido. Então, utilizar esse trabalho de co-contração eu acho super interessante. Sim. Não, eu acho que eu não tenho nem muito o que acrescentar, porque eu
Eu concordo totalmente. Que o Tem uma Ricardo, pergunta. o Ricardo é parceiro nosso também, trabalha junto com a gente lá. O desequilíbrio muscular causado no pós-artrodese faz com que o músculo hiperativado, na verdade, esteja fazendo o trabalho de um outro que seja hipoativado. Devemos ativar o que está em desuso? Cara, precisa, na verdade, você precisa ver se isso realmente está fazendo uma grande diferença para o paciente. Ele pode realmente, eu entendi o que ele está falando, eu entendo isso como uma proteção do paciente. No pós-cirúrgico é normal a gente ter o paciente apresentar essas alterações, né? Tentar trazer para um equilíbrio. Daí, olha só como é que a gente tem que pensar um pouco na. Não adianta, a biomecânica ela está na nossa formação e está na nossa linha de raciocínio, né? E não adianta, num pós-cirúrgico, mexeu na mecânica. Então, se eu não abordar a parte também, essa parte, não tem como, né? Sim. Lembra o equilíbrio que a gente falou no começo, né? Então, Começo. assim, observar mesmo se essa galera que está muito, muito ativada, se está fazendo uma grande diferença ou não. E, claro, se você buscar um equilíbrio entre as partes, é o melhor caminho, né? Não tem muito um esqueminha assim, não faz isso, ativa um para o outro, né? Que nem aquele alongo da frente fortalece o de trás, sabe? Coisa assim. Cara, isso aí a gente não E dá ainda pra... mais pensando em coluna, é difícil eu conseguir ativar alguns e outros não, sem ter algum tipo de trabalho. Eu acredito que também, além dessa pergunta dele, acabar linkando com uma inibição também, né? Que inibição artrogênica é só no quadríceps, né? O pessoal acha que é só no quadríceps. Então, assim, acho que no primeiro momento, né, o que eu tenho de trabalhos aí, o que eu venho fazendo em alguns trabalhos meus, né, com pacientes. No primeiro momento, eu acho que eu nem penso tanto em hiperativado ou hipoativado, porque tá uma bagunça. Nesse primeiro momento, acho que, igual você falou, 4 semanas é um tempo bastante bom para que eu possa estabilizar os quadros álgicos de pós-operatório, para que eu possa aliviar as tensões, e aí sim eu consigo fazer um trabalho observando o que realmente está hiperativado ou hipoativado. Que aí eu consigo trabalhar a questão de fortalecer ou não fortalecer. Porque no Aí primeiro você momento. consegue identificar, né? Então, que eu acabo sabendo onde está não o defeito, né? E se essa hiperativação está vindo porque o paciente está com medo de fazer o movimento? Você não tem. Aí não é nem. Você pode até colocar a mão, utilizar a terapia manual para relaxar, para ajudar a relaxar. Agora, você Sim, pode trabalhar aquilo que a gente está falando. Você pode educar o cara para ele relaxar. E aí sim, você consegue começar essa otimização que você está falando. Começar a entrar com os exercícios, entendeu? Pensando um pouco mais em ativação ou fortalecimento. Então, olha que legal. A gente tem esses dois lados. Então, às vezes, o cara mesmo consegue relaxar, né? sim, Então, eu penso muito assim, né? Quanto mais a gente gerar independência do nosso paciente, melhor, cara. sim. Não, é perfeito, perfeito. Bernardo, a gente está chegando no fim já. Já Pô, está passa muito rápido. quase 55 minutos já. Quer deixar alguma mensagem para o pessoal aí, para que o pessoal pense um pouquinho mais nesse tema, né? Acho que tanto você como professor aí acaba tendo uma visão de perguntas que os alunos vêm trazendo para você. Tá chegando um monte de pergunta aqui. Voltou. Tô vendo a Fernanda. Ah, a Fernanda é minha aluna. A Fernanda, minha aluna. Tudo bom? Tem duas perguntas. Vamos fazer as duas perguntas que eu acho que dá tempo a gente responder rapidinho. O Tá, eu tenho Fê aqui 4 minutos, é isso? por aí. Acho que é Fekomatsu, desculpa se eu não estou falando correto. Cadê? Eita, fugiu. Ó, o Ed aí. Fala, Ed. Como você avalia a estabilidade lombar? Opa, fugiu aqui de novo. E como você diferencia a falta de força ou ativação? Ah, não tem uma. Não tem Difícil, né? não existe um teste específico, né? É, muitas vezes eu utilizo os testes simples, caras, de ativação, muitas vezes.
você acaba enxergando com um movimento ativo, né? Então, quando a gente pega lá os movimentos, fala movimentos aberrantes, né? Que fala, mas não, é às vezes um movimento, cara, uma estratégia de movimento que ele está utilizando para flexionar o quadril, uma estratégia de movimento está utilizando para fazer a abdução do quadril. Então, é uma maneira um pouco mais fácil, que aí quando você começa a ativar, você tem um resultado, né? O fortalecimento, realmente, a pessoa já consegue fazer, mas eu acabo utilizando os graus de força, é normal, aquele de 0 a 5, né? Eu uso da Kendall mesmo, entendeu? Não tem muito segredo. Se eu tiver... Eu não tenho na clínica dinamometria, eu acabo utilizando teste manual mesmo. Que eu acho que é o que... Observe o movimento. Movimento. Dificuldade de fazer muitas vezes não é força, é falta da ativação. Você começa com o trabalho de ligar aquela galera de novo. Agora, consegue fazer e tem uma dificuldade em avançar, poxa, aí realmente eu tenho que pensar se eu tenho que colocar força ou não, né? É movimento, é avaliar movimento, e a hiper ou hipoativação é palpação, né? Não tem muito palpa, compara um lado e o outro. Eu acho que é o que acaba te dando seja um pouco mais fidedigno, né? Sim. Acaba sendo clínico, né? Exatamente. A Fernanda, a última, pensando nos movimentos de flexão e extensão lombar, em qual fase eu começo a trabalhar com o paciente? Logo no pós-cirúrgico, será? Acredito que pensando no pós-cirúrgico. O pós-cirúrgico a gente acaba respeitando, tem que respeitar algumas fases de cicatrização, né? Então, as primeiras quatro semanas, né, são importantes para fazer todo um trabalho de introdução ao movimento com o paciente. A gente ainda não pode chegar numa amplitude máxima, mas a gente pode começar a trabalhar um pouco dessa mobilidade do paciente. Geralmente, após essas 4 semanas... sim, no pós-operatório, tá? Geralmente, após essas 4 semanas, a gente começa a evoluir funcionalmente esse paciente gradualmente com a flexão e a extensão, né? No primeiro momento, uma flexão e extensão pequena, né? A gente orientar o paciente nos movimentos do dia a dia e introduzir isso no dia a dia. Tá acabando aí, né? Tá acabando. Falta 15 segundos. Eu vou pedir para a G.Marmo mandar para a gente no direct a pergunta. Queria agradecer em nome da FIS em Debate, em meu nome, em nome do Luiz. Muito obrigado e que vai cair. Prazer, cara. Valeu, galera. Boa noite. Obrigado. Mandar mensagem no